Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos a mais um podcast. Doutora Wélida Félix aqui comigo, ela que sempre presente, nossa parceira mó. Também quero registrar a presença de Anderson Lins, esse também que é um parceirão, sempre está junto aqui nesse bate-bola. E hoje, pessoal, você que faz parte de condomínio, seja condômino, seja síndico, orgânico ou profissional, você precisa saber a importância de um tema que é fundamental para a qualidade de vida aqui na Terra, que é energia sustentável, energia natural, energia que transforma a vida da gente. Para isso, nós definimos um tema aqui, energia solar em condomínios. E eu não poderia deixar de trazer um especialista na área, que é o Rivaldo, ele que é engenheiro eletricista e vai bater um papo com a gente, doutora, sobre a importância do quanto impacta uma energia limpa e saudável no globo terrestre. E especialmente nas grandes comunidades, que são os condomínios, tanto verticais quanto horizontal. Você que tem dúvida e ainda não contempla essa estrutura em seu condomínio, você vai aprender agora durante o nosso podcast e vai facilitar bastante para que você tenha uma boa aquisição e um bom conhecimento sobre esse tema maravilhoso. Rivaldo, seja muito bem-vindo. Eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente, para a nossa audiência. Quem é Rivaldo, esse eletricista, esse engenheiro que cuida tão bem do sistema solar aqui na nossa região? Olá, pessoal. Me chamo Rivaldo, né? Eu comecei, como eletricista há exatamente 15 anos. Mês que vem eu estou completando 15 anos de carreira e tive formação pelo Senai como eletrotécnico, engenharia elétrica. Eu tenho formação também, especialização em engenharia de segurança do trabalho. Fiz algumas pós, de educação, mestrado, e vai ser muito bom falar sobre isso aí, que é algo que teve um crescimento aí muito significativo nos últimos anos, tanto na parte residencial, na parte de usinas e principalmente agora na parte de condomínio. Eu vejo hoje em Caruaru está tendo uma crescente para condomínios, essas benfeitorias aí, esses benefícios que está chegando essa necessidade para o condomínio hoje de Caruaru e no Brasil todo, inclusive a gente vê em todos os noticiários. Muito bem. Rivaldo vai falar tecnicamente de como funciona esse processo, o sistema fotovoltaico, mas antes já viveu uma experiência também em nosso condomínio sobre a implantação desse sistema. Anderson, para você, o que esse tema é de relevante para a nossa audiência? É uma grande oportunidade de tirar dúvida de muitos síndicos, muitos condôminos, muitos condomínios que estão prestes a instalar, prestes a contratar esse tipo de serviço. É importante ter um acompanhamento de perto, as reuniões para tirar dúvida, para conhecer de fato o sistema e verificar se de fato o sistema ele vai atender a demanda do condomínio com relação à conta da CELP. Então é importantíssimo esse tema para o setor condominial e também já as construtoras se adequando, oferecendo esse tipo de serviço já na construção. Então é necessário também durante a implantação do condomínio, durante a construção, já haver condôminos síndicos já acompanhando esse processo para no futuro não ter problema. Muito bem, doutora Wélida, sabemos que a senhora é da área jurídica, mas focada sempre nas questões condominiais. Como a senhora vê na sua função que exerce enquanto advogada, cuidar dos interesses jurídicos de um condomínio, qual a importância desse sistema solar em um condomínio, doutora? Bom dia a todos, foi um prazer ter você aqui conosco, Rivaldo, e estarmos reunidos aqui em mais um episódio. Eu penso que o ponto de partida é sempre o contrato, mas a gente não pode deixar de olhar, e quando o Anderson traz a relação com a construtora, hoje a gente tem um volume de vendas muito grande de carros elétricos. E uma das coisas que inviabiliza a aquisição de um carro elétrico é não ter onde carregar o carro elétrico, E aí, o condomínio, como uma comunidade, deve ser planejado, Quando a gente está ali pensando no projeto de um condomínio, a gente
está projetando ele no tempo. Então, quem são as pessoas que vão consumir o produto? Então, as construtoras, mais do que nunca, precisam olhar para isso, mas também o condomínio, quando não é entregue com esse sistema, ele vai começar a ser instado por alguns condôminos, né? E aí, a energia solar, como uma energia que é uma energia limpa, é uma energia que é produzida pela própria natureza, ela sendo uma energia limpa e uma energia que é possível que a gente implante no condomínio, ela tem que ser priorizada, né? Então, dentro do aspecto jurídico, o jurídico ele vai atuar desde o contrato, mas ele também vai identificar qual é o tipo de benfeitoria, né? Eu costumo dizer que a benfeitoria vai depender do caso prático, não necessariamente a gente vai estabelecer um tipo de benfeitoria sem conhecer a realidade do condomínio e vai acompanhar todo o processo de garantias, processo de endividamento do condomínio, como o Anderson bem pontuou. Às vezes acontece do valor não ser o mesmo que era pago a CELP anteriormente. Então, é necessário um ajuste na previsão orçamentária. Então, o jurídico vai olhar para todos esses pontos. Muito bem, vamos analisar. E hoje vamos explorar bastante aqui a parte técnica do nosso convidado. Gente, condomínio ao pé da letra, ele não pode sobreviver sem o incentivo dessas empresas que já fazem parte, patrocinando esse grande momento. A Lar Síndicos Profissionais, aqui representado por Lindomar e Anderson Lins, também a nossa doutora Wélida Félix, a Magno Motor, que nunca deixou de estar junto aqui em todos os nossos episódios. Antes, fala um pouquinho da Magno Motor. A Magno Motor atua na área de manutenção de bombas, né, venda de produtos na área de bombas de recalque, cuidando sempre do abastecimento aí de água potável nos condomínios. E a Real Caruaru? Lida com produtos de limpeza, realmente funciona? Sim, tem um mix de produtos aí com preços acessíveis, né, já está há bastante tempo aqui em Caruaru atuando, né, e tem nos atendido muito bem. E também temos a Máxima Proteção, sempre parceiro nosso, Isso, o Niedson, né? O que é que ele faz? Continua conosco em 2025 também aí uma parceria, né, especial com relação à segurança eletrônica, né? Então, condomínio que precisa de controle de acesso, que precisa de manutenção de câmeras, né? Instalação de CFTV, pode contar com a Máxima sempre Proteção. Muito bem atualizado, com tecnologia sempre avançada, com sistemas realmente que funcionam, não é isso? E temos agora, né, um convidado ilustre que nos patrocina, que é a Aquapol, manutenção de piscinas. Como é que funciona esse processo da Aquapol, fazendo esse trabalho com as nossas piscinas, Anderson? A Aquapol é a única empresa em Caruaru que faz a manutenção de piscina usando a salinização, né? Tradicionalmente as empresas usam o cloro, mas aí está chegando esse serviço novo, que é a salinização, né? Traz uma água mais natural para a piscina, menos agressiva para a pele. E aí a Aquapol está conosco também, né, como patrocinador agora em 2025. Se falamos de algo saudável e renovável, então a Aquapol já faz parte também, de certa forma, direta ou indiretamente, do tema de hoje. Bem, gente, também precisamos que você nos acompanhe, Rivaldo, nas redes sociais, através das nossas plataformas, YouTube, Instagram. Vai lá no sininho, ativa, né? Se inscreve para que você possa estimular a gente a continuar esse trabalho tão pedagógico, doutora, que é de levar a informação aos condomínios, que muitas vezes termina tornando-se um start ou um facilitador para que o sistema condominial funcione de forma melhor. Rivaldo, uma pergunta que a maioria das pessoas faz. Eu lembro, Anderson, que quando iniciamos um processo lá de colocar nosso sistema, acredito que já fazem uns 3 anos. Perfeito. Exatos 3 anos. Doutor, o Brasil ele estava talvez em 20º lugar ali no ranking nacional de energia solar, né? E hoje eu verifiquei que ele já foi o 4º em 2023 e hoje é o 6º lugar, apenas atrás da China, Alemanha, Estados Unidos, Índia, não me recordo qual o outro país. Qual a importância do Brasil estar tão pungente nesse aspecto? O clima é favorável, as pessoas estão acreditando. O que é que significa isso, Rivaldo, na tua opinião? Além do pessoal acreditando nisso, né, vendo o benefício que traz a energia solar, a gente tem um clima totalmente propício a essa geração, principalmente aqui a parte do Nordeste, né? Ceará, se você olhar no mapa, a parte de radiação solar é uma das melhores do mundo, ou seja, por isso que existe essa procura, né? Esse crescimento
que teve bem significativo na parte de geração distribuída, principalmente na parte de usina, né, de grandes usinas de investimentos que estão sendo implantadas aqui. No nosso ali, lá em cima do mapa. E a benfeitoria que traz a energia solar, ela foi tão significativa, né, foi um crescimento tão desordenado que teve que ter uma regulamentação, que é o marco regulatório, que é a Lei 14.300, né? Que aí deu uma confusão, confundida ali, muitas pessoas que não se prepararam, que não estavam preparadas, né, regulatoriamente ali, mas aí se está restabelecendo, né? A gente tinha um alto preço nos equipamentos, mas uma facilidade maior em termos de documental. Hoje inverteu. Hoje eu tenho um preço menor, porém mais rígido na parte regulamentatória, mais burocrático, na parte de homologação e aprovação desses sistemas. Muito bem. Nós lembramos que o Edla, Anderson, fiquem à vontade para fazer pergunta. Perfeito. Mas eu te faço mais uma pergunta, Rivaldo. Muita gente não tem a noção que no condomínio, doutora, você quando implanta um sistema de energia solar, é para as áreas comuns, onde a gente circula fora da nossa unidade. E por eu não entender o que é energia solar, às vezes, colocar energia solar no meu prédio, vou autorizar porque eu vou deixar de pagar minha conta. Não é assim que funciona. Mas diz para a nossa audiência o que é de fato energia solar para que a gente entenda esse processo. Vamos lá. A energia solar ela consiste na conversão, né, dos raios solares em energia elétrica, né? Mas eu preciso de um conversor de energia que converta aquela energia ali que vem proveniente do sol e converta aí na energia elétrica e seja injetado na rede elétrica da concessionária. Só que quando eu me deparo também com algumas perguntas dessas, não só de você, mas aí na parte aqui de Caruaru também, é que as pessoas confundem muito. Vai fazer a implantação do sistema solar num condomínio, vai ser para os condôminos, né? De certa forma indiretamente, não é dentro da sua unidade. Diretamente, né, cabe isso aí, mas só que o pessoal não entende que os condomínios, né, os condomínios verticais hoje de Caruaru não estão preparados. A maioria deles não estão preparados para a energia solar. A maioria deles não foram projetados para isso. Quando você diz não está preparado, é a estrutura de teto, de cobertura, ou é toda uma infraestrutura de cabeamento, da parte elétrica, do sistema como um todo? São vários fatores, Lindomar. Eu falo na parte de infraestrutura, cabeamento, na parte de área também, porque às vezes não coincide a quantidade de energia elétrica que aquele condomínio consome. Às vezes a área útil que tem para instalar energia solar não comporta, que é um caso de alguns condomínios que fizeram parte da usina no próprio condomínio e parte remotamente e fazem a compensação na parte de geração compartilhada. Aí hoje já tem uma preocupação das construtoras em fazer tentar viabilizar o mais possível, mas a gente não tem uma previsibilidade de consumo de energia. Sim. Certo? Aí acaba que ainda assim existem algumas dificuldades na parte de implantação. São vários os fatores. Infraestrutura, a área, né, que já engloba já a parte de infraestrutura, e a questão de cabeamentos, né, às vezes a rede elétrica. Os sistemas não estavam preparados para receber um volume tão grande de energia solar. Eu queria aproveitar e fazer uma pergunta que vai direcionada para o síndico, que é ele que representa o condomínio. Por que alguém na qualidade de síndico deveria ter interesse em implantar um sistema de energia solar em seu condomínio? Quais são os benefícios? O benefício, claro, né, consiste na redução da conta de energia. Você vai inverter. Mas eu costumo dizer que não é só bônus, tem um ônus também, tá? Acredito que vocês vão fazer essa pergunta, que é a parte do investimento, o payback disso aí, né? O retorno disso aí, né? Às vezes, como a doutora falou, às vezes a conta de energia não consiste na parte do financiamento de energia solar. Por exemplo, existe N empresas hoje em Caruaru que estão oferecendo esse serviço, mas o principal síndico, ele precisa filtrar todas essas empresas e os profissionais que estão sendo contratados, como a índole da empresa, se a empresa está apta e se está cadastrada no CREA, ela precisa estar cadastrada no CREA, se tem um engenheiro responsável da empresa que se responsabilize por tal projeto, precisa ter documentos lá em cláusulas contratuais que está tendo
a questão da diminuição, quanto que vai diminuir. Porque eu vejo muita propaganda, 96%, 95%, que na verdade isso aqui varia de acordo com a geração do mês. Vou ter uma radiação solar que ela varia constantemente, todos os dias, certo? Você falou de um assunto que eu quero passar a bola agora para a doutora, que foi da parte documentação. Doutora, no aspecto jurídico, o que não me torna habilitado enquanto condomínio implantar um sistema de energia solar? No aspecto jurídico, eu ouso dizer que não existe esse movimento de não ter uma habilitação, porque hoje a gente pode, inclusive, fazer a aquisição dessa energia, né, sem ter nenhum sistema implantado dentro do condomínio. Perfeito. Mas dentro das cautelas, quando a gente vai analisar a empresa, né, a gente precisa ter a habilidade técnica e jurídica. E quando ele fala sobre a empresa, a gente precisa olhar capital social, a gente precisa verificar o sistema propriamente dito em relação às CNDs, se a empresa está aqui com as obrigações, né? E quando a gente vai para essa habilitação técnica, aí entra a análise do CREA, né? As certificações da empresa e dentro do portfólio que eu peço junto com a proposta, um portfólio mais a proposta, é onde a gente pede a previsibilidade, né? O que é que você vendeu? O que é que você está me vendendo? Porque existe um estudo prévio, né? Quando a gente analisa contratos melhor estruturados, a gente identifica que aquela empresa ela fez um estudo que não consiste apenas em pegar a conta da CELP, né? Mas a empresa pediu a conta da CELP. Não é só isso, né? Então, dentro dessa proposta, a gente consegue identificar essa previsibilidade. Qual é o ganho no tempo? E assim, é necessário também que na proposta conste, que é uma exigência que eu sempre faço, os meses, né? Porque tem meses que a gente vai ter uma geração baixa. Menor. E no momento da geração baixa, compensa no tempo em que mês? Como funciona isso? Então, tudo isso tem que estar muito claro na proposta. Isso. Anderson, eu queria interromper você, mas sim, essa pergunta provavelmente ela vai entrar aí no que você gostaria de falar. Uma das situações mais importantes quando você falou da vulnerabilidade de algumas empresas, que pode provocar uma pós-venda indesejável, não tão saudável, mas é fundamental dentro de um condomínio ter uma gestão, operacionalmente falando, que tem um acompanhamento diário, ininterrupto, de toda a geração, de toda a manutenção, de todo o sistema, segurança, etc. e tal. E aqui do meu lado, o Anderson Lins, que não me deixa calar, ele é um dos exemplos disso, que iniciou desde o cuidado da contratação. Por exemplo, em um dos sistemas que nós colocamos em nossos condomínios, mais de 20 empresas, Rivaldo, nós recebemos para fazer uma triagem junto com o conselho para levar 4 empresas para a Assembleia. Uma vez aprovado, instalado o sistema, esse rapaz hoje acompanha, que é uma sugestão que eu dou a você, síndico, a vocês, condomínios, a nível de gestão, de ter um acompanhamento dessa maneira. O Anderson acompanha diariamente tudo que está gerando, tudo que está acontecendo de oscilação, seja de situações externas, climáticas ou não, mas a própria parte técnica do sistema precisa ser acompanhada juntamente com a empresa que implantou o sistema. Anderson, fala dessa experiência, que eu acho ela muito importante para a saúde do sistema dentro de um condomínio e manter o investimento em pé e com renda, né? Uhum. Perfeito, Lindomar. Acontece muito das empresas, né, dos condomínios, contratarem a energia solar e achar que a energia solar é uma energia infinita, né? Perfeito. E aí acaba usando mais as áreas comuns. Esquecem também que o condomínio ele vai sofrer uma evolução de equipamentos, né? Os próprios equipamentos, quando vão ficando mais velhos, consomem mais energia. Então tem que haver esse acompanhamento justamente por conta disso. Porque se deixar livre, daqui a pouco o sistema, que já tem uma diminuição de geração natural pelo tempo, ele vai ou empatar ou superar, né? O consumo vai superar novamente a geração. Então é preciso haver esse cuidado do acompanhamento da geração. E também para os condomínios que têm usina solar. É comum também verificar condomínios que eu tenho uma usina solar, mas não faz a manutenção no terreno, não verifica se precisa fazer lá a campinação lá do terreno, entendeu?
e geralmente os condomínios precisam colocar a brita, tratar, né, o terreno de fato para que não haja a perca da geração, porque você faz um investimento alto, coloca no terreno e acaba não tendo esse cuidado e acaba atrapalhando a geração se você não fizer a manutenção do terreno. Então é importantíssimo fazer esse acompanhamento. E já pegando aí o gancho com o Dr. Wedla, ela falou sobre a gente contratar energia sem ter equipamento nenhum no condomínio. Eu queria que Rivaldo detalhasse qual a forma de fazer isso, se isso é viável para os condomínios, caso não tenha espaço suficiente para a colocação das placas. Vamos lá. Vamos lá. Veja, existe a possibilidade, né, hoje com a entrada do Mercado Livre, perfeito. Agora em 2025 ele está com tudo, né, tanto que vai ser um fator muito decisivo para o setor solar. E tem muitas empresas de grande porte que estão, né, fabricando, né, construindo seus parques solares e jogando ali no Mercado Livre e oferecendo energia por assinatura. Eu acredito que alguns de vocês já receberam alguma ligação com 10, 20% de desconto. 10, 20% de desconto, né? Assim, matematicamente, se você fizer as contas, isso não é tão viável assim. Se você tiver uma conta inicial ali da sua residência ali de 300, 400 reais, eu não recomendaria, tá? É uma economia inviável. É melhor você trocar esse investimento. Agora, se eu pegar um caso de uma indústria, de um comércio que não tem espaço, às vezes tem contratos de locações, de edificação, que a pessoa não quer fazer um investimento visando mexer em toda a infraestrutura de um prédio, mudar toda a estrutura para fazer a implantação, não recomendaria ali o sistema, mas uma aquisição do sistema desse remotamente para receber benefício de descontos ali. Qual é a empresa hoje que não quer ter ali? Empresas que pagam 5, 10 mil reais aí, tem um desconto aí de 10, 15% já ajuda aí anualmente, tá? Nós andamos bastante em alguns condomínios e verificamos algumas coberturas dos edifícios com placas de energia solar em áreas com sombreamento. E a gente vê aí a falta de sensibilidade, de zelo, de cuidado com o investimento que foi feito. O que é que você sugere? É melhor eu ter uma usina num terreno, numa fazenda, numa área fora da nossa unidade ou insistir em colocar o sistema numa cobertura que não é adequada para uma boa geração? Então, ainda mais existem casos e casos, né? Eu tenho duas tecnologias de geração. Eu tenho a MPPT e a MLPE. MPPT consiste naquele, não sei se os senhores, acredito que sim, o Indomar tem seu sistema de energia solar e tem um inversor acoplado à parede. Perfeito. Recebendo a energia das placas e, obviamente, convertendo para energia convencional da rede elétrica. E também tem os microinversores, que é a tecnologia MLPE, que ela monitora a geração placa por placa e ajudaria aí nesse caso de sombreamento. Às vezes, eu não sei o profissional que está indo lá nessa região, se ele faz essa análise. Eita, aqui tem um sombreamento, vamos ver qual tecnologia vamos utilizar aqui para ter um melhor aproveitamento ou um menor desperdício possível. Aí entra o microinversor, resolve? Aí entraria o microinversor, só que precisa fazer um estudo. Quanto eu vou ter de perca aqui, certo? E quanto eu vou ter de gasto se eu for colocar uma energia, uma usina remotamente, visto que hoje, a partir de 2025 agora, aqui estamos na GD3, que é a parte do imposto que foi aprovado lá em 2022, da Lei 14.300, que é a TUS, né, que é o valor do sistema do uso e distribuição, tá, que está em 45% em cima dessa taxa de distribuição. Aí isso tem que ser viabilizado e analisar matematicamente esses custos de distribuição, tá? De envio de crédito. Agora, se existe a possibilidade de ter um mínimo sombreamento ali, não faz sentido eu ter uma usina remotamente que tem um custo bem maior. Custo de deslocamento para fazer manutenção, limpeza, um defeito, um pós-venda, uma emergência. Segurança. Eu tenho um sistema próprio, eu não vou pagar por essa distribuição dos créditos, tá? Eu vou consumir na carga, eu não vou precisar da rede elétrica para enviar os créditos para chegar até a mim, fazer a compensação. Isso é muito importante ter esse estudo preliminar, mas não pode chegar assim, ó, vamos botar isso, vamos botar aquilo. Existe todo um estudo prévio para isso, tá? Perfeito. Rivaldo tocou no assunto que a maioria dos síndicos condôminos até hoje perguntam, né? Não sabem diferenciar o sistema on-grid e off-grid, né?
Hoje existe tecnologia já para, de fato, o acúmulo de energia no próprio estabelecimento, sem precisar de rede elétrica, ou essa tecnologia não existe, ou não é viável ainda para as empresas? Vamos lá, Anderson. Eu digo que depende. Depende da situação. O que é que hoje a gente vê hoje no mercado? Geradores de energia, normal, convencional, movido a óleo. Uhum. Faltou energia, bum, ele entra. Hoje, né, sistematicamente falando, não é viável ainda ter um sistema off para lugares aí que requer uma quantidade alta de energia. Mas aí precisa analisar os casos. Eu quero alguma determinada situação que não precise desligar em nenhum momento. Eu tenho sistemas híbridos, né? Eu tenho sistema on e off. O on consiste nos inversores que recebem energia solar, captam das placas, recebem e mandam para a rede. Perfeito. Beleza. Quando a concessionária, é muito comum isso no mercado, né? Quando a concessionária falta energia, tem alguma falta por qualquer que seja o motivo, as pessoas confundem, não, mas eu tenho energia solar. Mas aí não entende que existe um dispositivo de segurança que ele desliga automaticamente para ele não enviar energia para a rede, né? Antigamente, quando não tinha, né, os QTAs, né, os quadros de transferência automática nos geradores, quando faltava energia na célula, o pessoal ligava no manual o gerador e ele jogava energia na rede, né, provocando aí vários acidentes, inclusive mortes. Aí hoje existem resoluções, né, existem tecnologias que são obrigatórias, e principalmente quando você vai homologar um sistema, você precisa informar a concessionária, ela vai analisar se realmente aquele inversor mostra essa segurança. Uhum. Aí eu tenho inversores off, né, que você não quer depender da concessionária para você ter sua energia independente, mas aí o custo ainda sim é alto. Eu preciso de bancos de bateria para fazer isso. E agora está voltando, né? Está sendo implementado com muita força os sistemas híbridos. Os sistemas híbridos que eles funcionam na parte on e na parte off. Mas precisa fazer um estudo do que você quer que esteja ligado na falta de energia. É preciso fazer esse cuidado ali. Eu quero, quando faltar energia, eu quero que as lâmpadas fiquem ligadas. Sim. Beleza, vai ser dimensionado de acordo com aquilo ali, vai ficar um banco de bateria à disposição daquilo ali, tá? É todo um estudo, é tudo feito um dimensionamento para que isso não venha prejudicar ali o sistema de distribuição, tá? É muito importante isso aí. Alguma pergunta, seria doutora? como um gerador? Seria como um gerador, exatamente. Um grande no-break. Certo, um grande no-break com a capacidade... Uma bateria. Com uma bateria. Não deixa de ser uma bateria, né? Todos os sistemas são bateria. Mas hoje ainda assim, tá muito... Os valores estão bem acima ainda nessa aquisição. Rivaldo, voltando para as regrinhas básicas, né? Que tudo existe controle. A ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, quais são as regras que elas destinam para a instalação e aquisição de um sistema solar em condomínio? Veja, é muito importante, né, ter uma resolução normativa 1059, e ela foi uma substituição da Lei 14.300, né, e a doutora me corrija se eu estiver enganado, mas eu ainda não concordo com a resolução normativa sobressair em cima de uma lei. É isso? É. E essa resolução normativa 1059 foram alguns ajustes que tiveram na lei. E as concessionárias de energia estão seguindo a 1059, né? Visto que tem partes na lei que fica muito em desencontro entre uma resolução e uma lei. Aí algumas pessoas que não conseguem entender acabam fazendo alguns processos, né, na parte documental de apresentação, na homologação desse sistema de forma equivocada, e às vezes tem alguns problemas aí na parte de aprovação disso aí. Mas aí o que é que eu recomendo, né? Sempre é muito simples a parte de homologação para condomínios, né? Precisa-se, né, apenas da contrato. É importante não estar hoje, né? Há uns 2 anos atrás a gente poderia homologar um sistema com um condomínio com a fatura em aberto. Hoje não mais. Você não consegue apresentar uma documentação para a Neoenergia ou para qualquer que seja a concessionária
eu quero implementar esse sistema. Se você tiver inadimplente com a concessionária, você não consegue fazer isso aí, tá? Tanto para condomínio como para pessoa física, né? Tanto para a pessoa física. Você precisa, as documentações são muito simples, né? Consiste na documentação do representante legal do CNPJ, do condomínio, claro, e o cartão CNPJ. E preenchimento, assim, preenchimento muito simples na parte de protocolo, isso aí, né? O projeto, né, propriamente dito, e o diagrama unifilar e a parte dos equipamentos. É importante que ela faça essa cobrança também, pedindo as certificações dos equipamentos que vão serem apresentados e homologados e aprovados por isso aí. Você falou em equipamento, Edla. E a China provavelmente domina esse mercado de placas fotovoltaicas e o coração do sistema, inversores, etc. Devemos, enquanto condomínio, nos preocupar com a marca principalmente dos inversores ou a demanda que existe, qualquer marca vai ser útil no sistema ou você tem algumas restrições, naturalmente, sem citar nomes? Qualquer marca é muito pesado eu chegar e afirmar isso aí, tá? Mas existe, né, profissionais capacitados, inclusive pequenas pesquisas que são feitas para ver os 10 melhores equipamentos hoje do mercado. É básico. Falar das tecnologias aí. Praticamente, como você falou, tudo vem de China. Mas eu tenho equipamentos de alto poder de aquisição. Nacional, exatamente. E temos também equipamentos que são fabricados na China, que são elite, tá? São marcas importantíssimas hoje no mercado, são pioneiros em energia solar, inclusive, na parte híbrida, inclusive, que estão aí dominando tudo, tá? É importante fazer essa pesquisa, tanto nos inversores, tanto nos módulos, que são as placas solares, tá? São as tecnologias, né? Saber como é aquela empresa, assim como a doutora mencionou aqui, investigar de onde está vindo e se o pós-venda vai ser atendido ali num futuro problema. Perfeito. Todos esses equipamentos, eles estão vindo com a garantia exorbitante aí, acima dos 10 anos. Todos eles, né? Sempre os inversores e os módulos sempre estão vindo acima dos 10 anos de garantia. 25 anos funcionando o sistema e 10, 15 anos de garantia de manutenção. De garantia de quebra de equipamento. Exatamente. E já passamos situações de em 3, 4 anos um sistema deu problema, só apresentou a nota fiscal, fez os testes e só fez trocar o equipamento. Eu tenho uma estrutura, meu teto é pequeno, tenho muito sombreamento, mas a quantidade de energia de geração que eu preciso, a minha demanda, de repente, dá para instalar na própria unidade. E eu observo que a tecnologia hoje, no passado, uma placa era do tamanho dessa mesa aqui. Hoje nós temos placas e painéis, módulos, como você falou, com tamanhos menores e com capacidade de geração maior. Isso é real. E existe também até tecnologias que estão sendo lançadas, por exemplo, carros híbridos que já têm captação de energia solar no teto, né? Falam de janelas também, no futuro ter tecnologia para captação de energia solar. Era justamente uma pergunta que eu queria fazer ao Rivaldo sobre essa evolução da tecnologia, né, no setor de energia solar. É importante a gente saber que a gente precisa de uma determinada área quadrada, certo? O watt-hora por metro quadrado. Consiste num determinado espaço de tempo e num determinado espaço metro quadrado que me diz a quantidade de energia que eu vou captar naquilo ali. E existem regiões e regiões. Tem um site, né, que eu posso falar aqui, que é o CRESESB, que fala da irradiação solar por cada região. Você vai colocar ali a coordenada no local e ele vai lhe dizer quantas horas de sol pico tem aquela região. Isso vai variar nessa mudança dessas tecnologias, desses módulos, tá? A gente ainda não pegamos aí módulos menores que substituam esses módulos pouco maior, que consistem em entregar uma geração de energia maior ali na parte da geração distribuída, tá? Porque até 3 anos atrás a gente tinha 2 tipos de geração pelas placas solares. Eu tinha a placa solar com módulos policristalino e tinham as placas com monocristalino. Isso foi uma guerra na internet, foi uma guerra entre os profissionais dizendo, módulo A é melhor do que módulo B, em questão de tecnologia, mas só que um
se desempenhava melhor na parte de sol muito quente e outro se desempenhava melhor na parte de menos sol, na parte da radiação menor. E é tanto que esse módulo, né, da policristalino, da monocristalino, ele se sobressaiu melhor hoje no mercado. Hoje, tirando a parte do policristalino. Você falou em pico de radiação. Há possibilidades, existe já tecnologia ou não existe uma geração sem sol? Ou seja, final de tarde, início de noite, ainda está gerando energia? Ô Lindomar, semana passada eu peguei um caso e está até em discussão com o fabricante, inclusive, né? Ficamos todos surpresos, tá? Mas aí depois descobrimos o motivo. A placa solar ela precisa de luminosidade. Quando eu era professor de Sinai, tínhamos um laboratório lá de simulador de placa solar. E tínhamos alguns refletores que a gente colocava para fazer essa simulação, para simular a geração de energia. E, coincidentemente, um dia à noite, a pessoa lá que tinha, o cliente que tinha o sistema, disse, o inversor está ligado. E é impossível, porque à noite não gera energia. Tinha luminosidade. E eu fui taxado, todo mundo que de doido. De doido. E fomos lá e no aplicativo mostrando que estava gerando. E, meu Deus, e desliga e vai, testa e a gente realmente... E descobriu que foram os refletores os refletores que tinha em volta, tanto do campo como da iluminação pública, que estavam refletindo nesses painéis e estavam gerando energia. Muito bem. Interessante. Falando em painel ainda, eu lembro que uma das maiores preocupações, e a maioria, principalmente os moradores, por ignorância no sentido de conhecimento, ficam preocupados. Moro na cobertura, colocaram o sistema em cima logo do meu teto. Esse prédio suporta esse peso dessas placas, 200, 300, 400, 500 mil placas. Com o avanço da tecnologia, tem ficado mais viável essa implantação nos tetos em relação a peso de estrutura, etc. Corre, vamos buscar o laudo da construtora, sem o laudo não vamos instalar. Como é que funciona essa relação construtora, estrutura, peso e deixar os moradores tranquilos que não vai haver nenhum acidente ali com esse sistema? Então, Lindomar, eu vou lá atrás, tá? Quando iniciou essa parte de energia solar, eram pouquíssimas empresas que faziam, pouquíssimos profissionais que fariam. Existia uma preocupação com o telhado, mas uma preocupação mínima. Andou ali no telhado, tá tudo bem, mas depois de alguns incidentes que vem acontecendo, né, tem um projeto de lei que está sendo implementado, principalmente aqui no estado de Pernambuco, depois do último incidente que teve lá no centro, isso. E há uma obrigatoriedade é plausível chegar, eu digo até que é obrigatório chamar um especialista na parte estrutural, um engenheiro civil, um engenheiro mecânico, tá? Para fazer a avaliação dessa estrutura, né? Principalmente do peso em cima dessa residência ou desse condomínio, inclusive. É importante para assegurar que está tudo certo. São vários profissionais que são envolvidos no processo de implementação de energia solar, quer que seja num condomínio, quer que seja na casa, numa residência, num sítio, mas precisa ter, porque vai ali de repente o condomínio, a gente sabe que os edifícios são projetados para suportar peso, né? Mas aí é algo diferente, tem um balanço. Eu não entendo muito da parte de estrutura, mas a gente sempre recomenda um profissional da parte estrutural que vá avaliar tanto a parte de peso quanto a parte estrutural da edificação, para que assegure e deixe todos os condôminos, aí, inclusive em assembleia, de mostrar que houve esse estudo preliminar, técnico e de segurança de fato, né? E que ter um laudo aí para isso atestando que está apto a receber esse peso. Tá? Isso, e só estendendo o debate, deve haver o estudo também com relação à impermeabilização, né? Infelizmente há empresas que ainda insistem em furar a laje, né, indiscriminadamente. A gente sabe que tem soluções sem precisar furar, né, a construção de um concreto ali em cima da laje, justamente para evitar danos aí aos apartamentos que estão ali logo abaixo, né? Falando mais agora de problema, né, a gente contratou o sistema
ele está funcionando, mas em algum momento ele parou de gerar. Qual seria a responsabilidade da empresa com relação a essa situação de repente o sistema parou de funcionar? A responsabilidade da CELP, é da empresa, e caso a empresa não queira assumir, quais seriam os passos aí de forma jurídica para poder reaver aí essa situação? São duas perguntas, né? Acabei linkando aí. Cabe aos dois. Deixar ele primeiro. Isso, vou responder fazendo algumas afirmativas para a doutora, tá? Uhum. Existem N problemas hoje quando eu vou conectar um sistema de energia solar hoje na rede. Existem N. Já passei por diversos. De causa judicial, sempre fica a guerra entre empresa integradora e concessionária. Empresa integradora, concessionária. E precisa ser feita uma investigação, ver quem está causando esse dano, essa perturbação, que seja na consistência de você fazer essa implementação. Mas se o sistema parar, se for ocasionado por variações de tensão das concessionárias, certo, de energia, existe um módulo 8 do PRODIST, lá da Agência Nacional de Energia Elétrica, que fala na qualidade no fornecimento de energia. Toda concessionária ela precisa ter um fornecimento seguro, certo? E de forma de qualidade para nós consumidores, certo? E que às vezes não acontece. Por quê? Por sobrecarga no sistema. Eu vou implementar mais. As concessionárias não estavam preparadas para receber esse monte e quando é da parte da empresa instaladora que causou aquele problema, existe o pós-venda, que dentro das cláusulas contratuais tem que ser analisado o que é que aquela empresa está oferecendo no pós-venda. Se é um ano de garantia de instalação do sistema, se é um ano de garantia de monitoramento, como vocês falaram, na parte de monitoramento de geração desse sistema, tá? Precisa ser analisado isso para então aí acionar a parte jurídica para isso. Por exemplo, existe muito problema hoje no mercado, depois da inversão de fluxo, né? Foi inventado isso teoricamente no ano passado, né? Foi aprovada a lei de inversão de fluxo, que quando eu vou implementar um sistema e ele tem uma capacidade maior que a concessionária recebe, a concessionária vai emitir um estudo técnico, ver se aquela rede dela suporta seu equipamento, certo? Existem algumas regiões do Brasil, do país, inclusive em Minas Gerais, a concessionária praticamente bloqueou todas as empresas aí, todos os equipamentos que vão ser interligados. Quando isso acontece, né, eles têm um prazo a ser seguido, que na maioria das vezes não acontece. Aí que entra a parte jurídica aí para ser feito um melhoramento da rede, para você fazer essa conexão, para ser aprovada às vezes uma liminar de tutela de... Uma tutela de urgência, né? De urgência para fazer a ligação de forma... Eu passei por isso há 2 meses. Muito bem. Diante dessa realidade, como anda a realização das concessionárias com clientes implantando seus sistemas? Veja, eu já fui envolvido, né, na parte concessionária e percebo que meio que está se fechando a parte técnica para as empresas que estão trabalhando e para os consumidores. Eu percebo isso porque está um crescimento muito alto, né, para todo mundo que está querendo economizar. Todo mundo está querendo economizar. Mas tivemos as questões normativas que vieram, né, para ajudar, mas também em algumas interpretações vieram aí para modular e estreitar na parte dessa conexão dessas microgerações. E uma delas, né, essa questão da potência, né, que antes a gente não tinha uma análise tão rígida na parte de você pegar um sistema e vai informar e ela dizer, não, esse sistema não serve para... Não, eu não consigo te atender. Vai entrar na parte de estudos. Muito bem. Certo? Fontes de energia. Entre elas nós temos a energia solar e a eólica, que, segundo estudos mostram, bem pertinho aqui, 2030, 2050, serão uma das fontes mais utilizadas no mundo.
fontes renováveis, saudáveis. Diante dessas fontes, existem outras alternativas que o condomínio poderia utilizar? Lindomar, eu sou muito adepto a tecnologias, essa parte eu não consigo enxergar uma economia, uma benfeitoria para um condomínio a não ser energia Hoje a realidade é a energia solar. solar. Muito bem. Doutora, sua pergunta aqui, Anderson. É tão gostoso, o assunto é tão interessante, o tempo passa muito rápido e nós Isso. precisamos encerrar. Faça a sua pergunta, doutora. O assunto ele é bem técnico, né? E aí, como o Anderson colocou, quem responsabiliza, né? Eu tenho uma tese, né, que é mais ou menos assim, de fora para dentro a concessionária, de dentro para fora, mas no meio de tudo isso a gente tem que analisar os laudos técnicos, né? Quem foi que instalou, a garantia que deu, né, o suporte que deu. E também entender se foi de dentro para fora. Eu tive um caso no condomínio que a energia que estava chegando não era uma energia de qualidade, porque ainda estava, embora fosse uma área urbana, estava ligado na energia rural e não estava chegando de forma adequada. E aí a gente teve danos, prejuízos, né? Uma orientação que eu sempre dou é para os condomínios e para os condôminos é abertura de chamado. A gente precisa abrir chamado perante a concessionária para resguardar os danos. E eu queria fazer uma pergunta a Rivaldo, que é em relação a quando a gente chega no limite daquilo que foi planejado, né? A capacidade máxima de produção de energia. Quais as soluções? O sistema ele pode ser pensado já em uma ampliação segura, né? Como é que funciona? Por quê? O que é que eu tenho começado a assistir? Chegou no máximo, o condomínio fez um investimento e financiou a estrutura. E a Crescer Placa é um outro investimento que ele já ainda está pagando a estrutura. Chegou muito rápido no máximo, né? E aí, qual a solução técnica que você vislumbra para esse tipo de E situação? o prejuízo é tão grande para o condomínio que enquanto acontece o desenrolar dessa situação, você vai pagar financiamento e a conta de energia ainda. Ou seja, dobrou que a ideia era a conta se pagar. A nova placa. E ainda acrescentar o sistema. Se for mais ampliar o investimento. sistema, né? Qual... Uma saída, né, para isso, né, inicialmente é feito um estudo de previsibilidade ali, uma projeção futura aí, eu coloco um estudo de 5 anos de aumento de carga. O que acontece normalmente hoje quando é implantado um sistema? O pessoal não pensa, ele começa naturalmente a gastar mais. Muito bem. Naturalmente a gastar mais. E hoje o Banco do Nordeste, né, já anunciou, inclusive nas redes, que está com uma linha de crédito de 200 milhões de reais para investir na parte de energia solar. Para o condomínio ter um fôlego, condomínios inclusive, né, procurem o Banco do Nordeste, que eles têm uma carência muito interessante nessa parte da aquisição. Isso aí seria uma saída É uma solução. e uma solução para resolver. Agora, claro, que com essa projeção, esse aumento, precisa ter também os estudos, se Sim. não vai fazer perturbação na rede da concessionária, se está dentro do limite do regulatório ali de geração, existe toda essa parte de ampliação. É muito mais cautelar na parte de ampliar um sistema do que fazer a implementação dele. Tá? Muito bem. Apenas complementando o que o Rivaldo está falando, eu acho que também é importante fazer a eficiência energética, né, do local. Eu acho que é importante também, que é justamente para evitar chegar no limite tão rápido, né, de consumo. Então, foi muito bom você falar nisso, né? Eu gosto muito desse tema de eficiência energética. O que é que eu percebo, né? O uso desordenado ainda da energia elétrica, né? A gente precisa economizar, né? A gente praticamente nossa matriz energética ainda vem das hidrelétricas, né? Que não deixa de ser uma fonte renovável. Mas essa parte de eficiência energética, a implementação de sensores, certo? Em algumas determinadas regiões, né? Momentos ali do ano, das estações do ano, tem o sol, ele demora mais a se pôr. E eu vejo muitos condomínios aí que implementam essa parte de eficiência energética na parte de sensores. Mas tem as fotocélulas, às vezes, elas atuam e ainda está de dia. Né? Isso é importante olhar isso aí. Né? São equipamentos que têm consumo de baixo consumo, é preciso verificar a parte de metro, a parte do selo Procel de cada desses equipamentos que vão ser ligados ali, tá? E existe, né,
aulas, né, educativas. Tem a própria ANEEL, ela disponibiliza cursos que você pode disponibilizar cartilhas de como economizar energia, né? Desligando, fazendo pequenos avisos aí que desliga após sair, né? Troca de equipamentos, né? Com mais equipamentos com mais eficiência, os ar-condicionados também, é muito importante isso aí. E revisões na parte elétrica também, é muito importante para fazer essa redução na parte de eficiência energética, tá? Muito bem. Eu queria ouvir o Edla para as considerações finais, depois eu volto para ela anunciar o próximo tema. O Edla, e aí? Como foi nosso podcast hoje? Técnico. Técnico, muito bem. Ela foi muito objetiva. Mas é bem importante a gente entender que, para além de contratar e investir em um sistema, existe um colegiado de profissionais, né? Não só o jurídico ele precisa de um respaldo técnico de quem põe a mão na massa, né? Mas é importante porque vai se acautelar em relação a várias situações. Mas a gente tem, acho que, um protagonista nisso tudo, que é quem está lá monitorando o sistema, quem está lá cuidando do sistema e zelando por ele. Porque me parece que os problemas do pós-venda estão diretamente ligados a essa ausência de fiscalização, essa ausência de cuidado e zelo com o sistema, né? Então, existe um aparato que vai fazer a coisa acontecer, mas depois que a coisa acontece, tecnicamente falando, tem alguém que tem que estar ali, verificando a eficiência, sinalizando para condôminos, para que o sistema realmente ele seja eficiente, né? Então, tem algo humano ali que vai estar fazendo atuando. a coisa acontecer muito também. Muito bem, doutor Anderson. Isso. Eu gostaria de agradecer, né, a presença de Rivaldo. É um prazer aqui estar no meio de especialistas, na verdade, na área de energia solar, doutor Wedla na área jurídica e Lindomar na parte de comunicação. É sempre um prazer estar participando desse podcast. E assim, eu acho que a gente respondeu várias dúvidas aí de síndicos, né, de condôminos. Jurídico também. Jurídico também, pois é. Claro, claro. Abordamos temas aqui sensíveis, né, para ajudar essas pessoas que estão prestes a contratar essa solução, né? E aí acompanhe o nosso podcast, nós traremos novos assuntos aí para ajudar o setor condominial. Mas antes de ouvir as considerações finais do nosso convidado, eu quero mais uma vez agradecer aos nossos patrocinadores. Perfeito. Anderson. Nosso condomínio ao pé da letra tem a grata satisfação. Lucas, coloca aí na tela para a gente ver quem investe de fato no nosso podcast, levando conforto e segurança para o seu lar Síndicos Profissionais. Aqui representados por Lindomar Anderson e doutora Wedla Félix. Também a Magno Motor, Anderson. Fala da Magno Motor. Magno Motor, solução aí para os condomínios com relação ao abastecimento. Manutenção em dia das bombas, mantém aí o seu condomínio seguro para não haver falta, né, desabastecimento de água. Muito bem. Além de Magno Motor, temos a Real Caruaru. Real Caruaru, produtos de baixo valor no mercado, né, de alta qualidade. É só entrar em contato com a Real Caruaru. Muito bem. Temos a Máxima Proteção Eletrônica, do nosso amigo Niedson. Máxima Proteção Eletrônica, empresa aí do segmento de segurança eletrônica, câmeras, CFTV, controle de acesso, empresa com credibilidade aí no mercado há mais de 20 anos. Muito bem. E agora conosco, Águapol. Gostei da logomarca. É o nosso novo patrocínio, né? Entrou aí em nossa parceria em 2025 e tende a continuar por vários anos. Aí Muito bem. Não só esses patrocinadores, mas você que está nos assistindo também são nossos parceiros. Isso. E a presença de vocês em nossas plataformas, através das redes sociais, se inscrevendo lá no nosso canal, no YouTube, no Instagram, enfim. Nos acompanha que sem a presença, sem a audiência de vocês, esse podcast não teria sucesso. Rivaldo Souza. Rivaldo, tuas considerações finais. Eu, como sempre, né, grato aí pelo convite, né? É um tema muito benéfico aí para todos nós. Essa parte de energia solar, né, e a parte da eficiência. E a parte jurídica também, que é muito importante, é um fator muito decisivo em muitos dos casos aí que está sofrendo, né, no Brasil todo em relação a essa questão, quando eu falo na geração distribuída, né, é um fator muito importante. A gente precisa, né, de um amparo jurídico muito grande, que é um fator decisivo ali na parte entre consumidor e concessionária. E às vezes a maioria dos consumidores não entendem o que é, né, como funciona, quando tem um problema, em quem vai ser a responsabilidade, de fora para dentro ou de dentro para fora, né? Isso, daí doutor Wedla. fazer aí
Antes do convite para o próximo podcast, eu quero fechar esse nosso encontro com a palavra que eu adorei, que é eficiência energética. Eu queria fazer uma analogia à eficiência energética, gente. Não é apenas investir, Sim. pegar o dinheiro do condomínio, dos condôminos, criar uma taxa extra ou não, a própria conta se pagando e investir milhões de reais na energia solar. Eficiência não é apenas isso. Eficiência é trabalhar a nossa conscientização, senhor síndico. Convide seus moradores a participar. Eficiência é juntar as empresas, discutir o que tem de melhor, adquirir a melhor empresa para investir no nosso sistema. Eficiência é, como o nosso Rivaldo falou, adquirir, fazer a aquisição de produtos, uma simples lâmpada. Você saber a marca que você compra, a origem dessa lâmpada, tudo tem que funcionar no ecossistema. E vem muito da nossa civilização. É igual a dinheiro, o ecossistema e a eficiência energética. Você pode ter muito dinheiro sobrando, mas o dinheiro não perdoa se você jogar ele pelo ralo. A mesma coisa é a eficiência energética. Temos demanda suficiente para usar? Temos, mas não significa que podemos estragar, porque o meio ambiente não agradece e seria muito injusto com a natureza não trabalharmos a eficiência. Portanto, fico muito feliz aqui com esse podcast. E agora, doutora Wélida, a senhora sempre anunciando bons temas. O que é que vem no nosso próximo podcast? Corretor de imóveis, né? Como é que funciona o acesso aos condomínios, qual a importância deles para a comunidade condominial. Então, a gente vai abordar eles desde a portaria até as autorizações, até a concretização de locações e vendas. Eu acho que vai ser um tema interessante. Eficiência do corretor de imóveis dentro da nossa estrutura condominial. Isso. Relação condomínio e corretor e versus proprietário. clientes. Exatamente. Então, gente, muito obrigado mais uma vez. Estou muito feliz. Rivaldo, você foi maravilhoso. Anderson, como sempre. E doutor Wélida, aqui, se a gente não entra no jurídico, ela entra, porque é a especialidade dela. Um abraço a todos e até o próximo episódio. Até o próximo. Lucas, esqueci de você, me perdoe, tá?